Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz aí as principais notícias e tudo o que acontece com o Liverpool no meio da semana, nas análises dos jogos e tudo mais. Tô gravando na quarta-feira à noite, depois da vitória do Liverpool contra o Olympique Marseille lá na França, no Velodrome. Vitória importante, o Liverpool com isso fica em quinto lugar na fase de liga da UEFA Champions League. Estou tirando notificação que eu esqueci de desligar o som. Então, uma vitória importante, uma vitória contundente, um 3-0. Um bom jogo no geral. O 3-0 pode dar uma impressão de ter sido mais tranquilo do que foi, mas um bom jogo. Já começar aqui pedindo para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify. Estamos aí no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Amazon Music, no YouTube Music. Você encontra a gente em qualquer plataforma dessa aí que você, caso queira migrar para outra, você pode. A gente pede que você siga, que você compartilhe esse episódio, que você comente aqui embaixo, você interaja com a gente. É muito importante para o engajamento do canal e seja em qualquer uma das plataformas. Mas uma vitória importante, tá? Um 3-0, um resultado muito bom e uma atuação boa, com alguns poréns. Eu acho que, para começar, o Liverpool mudou um pouco a sua formação, entrou numa espécie de 4-4-2, você tinha a linha de 4 atrás, o McAllister e o Gravenberch fazendo mais uma primeira linha ali como os dois volantes, um, uma espécie do Wirtz e o Szoboszlai como meias, e o Ekitike e o Salah um pouco mais avançados. O Ekitike caindo muito para a esquerda, o Salah caindo muito para a direita, como se fossem dois atacantes que não eram centroavantes em si. Acho que é uma formação que a gente já tinha visto em algum momento com o Isaac e o Ekitike, né, antes do Isaac lesionar, mas agora com o Salah ali um pouco mais centralizado. Achei interessante que quando o Liverpool não tinha a bola e ia pressionar a saída de bola, muitas vezes o Salah vinha mais para a direita, o Ekitike mais para a esquerda, e o Szoboszlai e o Wirtz, em alguns momentos acho que pontuais, até o McAllister, pressionava a saída de bola do adversário. Isso eu achei interessante, porque se o Salah ele não consegue mais contribuir tanto fisicamente e defensivamente, nem sei se foi tanto a dele assim ao longo da carreira, ele, dessa forma, você consegue dar aquele primeiro combate que é importante para encurtar o espaço ali numa saída de bola. Você coloca o Szoboszlai, tem muito vigor físico, fez uma grande partida hoje novamente. Pode ser interessante, o próprio Wirtz, que eu acho que ainda tá pegando mais ali o ritmo. Mas acho que pode ser interessante, pode ser uma ferramenta interessante e um esquema que dá para jogar quando o Isaac voltar, né? Então pode ser um caminho aí que o Liverpool vai tentar com o Arne Slot agora em diante. Acho que pode ser interessante. Eu acho que você não ter o Salah isolado na ponta direita vai ser bom a longo prazo. O Salah vinha jogando com os Slot nessa temporada muitas vezes muito aberto na direita e errando muitas jogadas sem conseguir ser tão efetivo. Hoje mudou muita coisa? Eu diria até que não. Ele perde uma grande chance, tenta algumas bolas enfiadas ali e tal, faz um jogo ainda meio tímido, mas acho que tem um caminho ali que quem sabe possa ser interessante pra ele. Destaque do jogo pra mim, Szoboszlai, faz um golaço de falta ali, né, lá Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira, cria outras boas chances. No primeiro tempo, em alguns momentos específicos, ele demorou um pouco e errou o último passe, questões de detalhe que podiam ter saído duas grandes chances. Eu me lembro uma bola que eu acho que era pro Ekitike, estava aberto na esquerda, que o zagueiro consegue fazer a interceptação, e a outra uma recuperação do Wirtz no campo de ataque que ele não consegue acionar também o jogador que estava se infiltrando ali na área. Mas no geral fez um jogo muito bom, é o melhor jogador do Liverpool na temporada, não é surpresa isso pra ninguém. É muito consistente, entrega muito fisicamente e acho que hoje foi mais uma vez muito importante. Destaque também pro Frimpong, que acho que não saiu com gol, que foi dado gol contra pro Rulli, que inclusive é um goleiro extremamente instável assim na minha visão. Sempre achei um goleiro um pouco duvidoso, mas esse jogo me lembrou o porquê. Muito inseguro em saída de bola, em bola aérea, caçava borboletas ali em alguns momentos. Acabou saindo com esse gol contra aí, mas uma jogada do Frimpong. Frimpong que pra mim, desde que voltou da lesão e até como teve a lesão do Bradley, isso é excelente. Ele vem contribuindo muito, é um cara que participa muito na parte ofensiva do jogo. Eu acho que defensivamente ele não é nenhum primor, mas ele se esforça, ele corre muito. Eu acho que não é tão a dele, mas ele tenta ali. E acho que ofensivamente tem dado alternativas bem interessantes por ali, seja chegando na linha de fundo e tentando cruzar rasteiro para trás, ou tentando cruzamento, ou até tentando finalizar, né?
É um cara que já deu algumas respostas em vários jogos diferentes nisso. Eu acho que é o terceiro gol dele na temporada, que pro lateral é um número até de boa, assim, se você considerar que ele não é igual o Arnold, que batia falta e tal. Então acho que eles aos poucos vem se mostrando uma arma ofensiva muito interessante, né, e vem se firmando como uma boa contratação. Destaco também que o Kerkez do outro lado, acho que vem subindo de produção nos últimos jogos, vem sendo mais seguro. Eu ainda me incomoda um pouco, ele parece que cruza muito de qualquer jeito pra área em alguns momentos, cruzamentos ruins, às vezes muito abertos, fica fácil para o goleiro ou para o zagueiro tirar, mas ele vem aparecendo um pouco mais, tem sido um pouco mais consistente defensivamente. A dupla de zaga, Van Dijk foi bem, acho que até o Joe Gomes, apesar de algumas confusões em alguns momentos, também conseguiu ser bom, assim. O Liverpool ainda parece em algumas transições muito suscetível, né, a contra-ataque, parece ter muita facilidade. Foi um grande jogo do Alisson, pra mim, ali junto com o Frimpong e o Szoboszlai, um dos melhores em campo. Fez boas defesas e defesas importantes. Aparecia em alguns momentos, conseguiu interceptar a bola antes de chegar no atacante. Foi um bom jogo do Alisson. Mas mais uma vez o Liverpool foi exigido defensivamente. Parece ser um time muito fácil de ser exigido defensivamente. O Liverpool perde algumas chances no ataque e tem um desses lances que ele perde uma chance clara e no lance seguinte o Marseille perde uma chance clara. É o típico lance que sai um gol ali, como tem sido a temporada do Liverpool, a gente podia estar aqui falando num outro tom, podia estar falando num empate ou numa derrota, porque aí um time como o Marseille, que é um time grande na França, com muita torcida, num estádio com muita torcida, uma pressão, e podia virar esse jogo e ia ser uma tragédia de novo. Então acho que o Liverpool precisa ter atenção a esses detalhes. Gostei da ideia de você tentar ali uma espécie de 4-4-2. Gostei de Szoboszlai indo dar o primeiro combate, porque acho que é algo que ele tem uma capacidade física grande de fazer. Acho que o Salah, como eu falei, não foi tão bem, mas acho que pode ser um caminho. O Rakitic, pra mim, também não fez um jogo brilhante. Teve um gol anulado ali em que ele estava impedido. Em algumas vezes teve um impedimento ali que acho que podia ser um pouco resolvido com uma atenção um pouco melhor. Perdeu uma outra chance, mas acho que ainda tá com muito crédito. O Wirtz também é um jogo um pouco mais apagado que o Szoboszlai, mas participou de um pouco de alguma coisa ali. Teve essa recuperada de bola no ataque, mas nenhum grande jogo dele. Mas acho que no geral são questões que você olha e fala: "Olha, o time tá desempenhando, conseguiu, merecia essa vitória", como acho que mereceu em alguns empates aí a vitória. O jogo do final de semana contra o Burnley, o Liverpool fez um bom primeiro tempo, toma um gol numa besteira e depois não consegue fazer a sair da frente do placar de novo e acaba com um empate, outro empate, né, na Premier League. Mas acho que o time vem produzindo um futebol minimamente decente. Eu acho que em alguns momentos um pouco moroso demais, assim, toca a bola de um lado, toca a bola do outro, mas acho que vem produzindo, vem sendo superior aos seus adversários no geral. Pra quem veio do banco, destaque pro Gakpo, que fez o gol. Sei que muita gente não é fã do Gakpo, e eu acho que realmente ele dá a brecha pra isso, porque ele não é um cara muito brilhante, assim, ele parece ter poucas jogadas pra fazer, normalmente ele tenta cortar pra dentro e bater, muitas vezes ele corta pra dentro e bate na perna do defensor. Mas eu sempre acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, ele produz números mais do que desempenho em alguns momentos, assim, coisa que às vezes o Salah também passava por isso. E você olha para o número dele, tem um número legal de gols, tem um número legal de assistência e o desempenho não é tão bom. Mas é um cara que eu acho que pra ter no elenco ele é interessante, ele entrou, fez o gol, poderia ter dado uma assistência pro Salah, que o Salah perdeu uma chance clara, meio bizarra, que ele tenta finalizar de 3 dedos ali de esquerda, a bola vai pra fora. Eh, mas acho que o time deu algumas respostas, mas aí pra mim tem uma questão, você vê esse jogo, você vê os jogos na Premier League e, cara, em alguns momentos tudo bem, era o De Zerbi, que é um cara que tem um trabalho muito autoral, não iria fazer isso, mas os jogos na Champions League no geral, cara, parece que a Premier League virou uma realidade à parte, assim. Muito na semana foi falado sobre a quantidade de 0-0, sobre o futebol do Arsenal, que tá com 7 pontos de vantagem, não é longe de ser um futebol que encante muita gente. Mas a Premier League tem sido muito bloco baixo, latereio, bola parada, chutão pra frente, um jogo muito físico. Parece um resgate aí, né, daquela imagem do futebol inglês mais bruto, mais tradicional. E na Champions League os times não fazem tanto isso e o Liverpool consegue somar resultados melhores. Você vê, o Marcelo em nenhum momento fechou com uma linha de 5 atrás e 2 volantes e o centroavante marcando ali atrás da linha no meio de campo. Não, foi um time que em alguns momentos segurou, tentou sair no contra-ataque. É um time
pô, financeiramente, tecnicamente mais fraco que o Liverpool, acho que é natural fazer isso mesmo em casa, mas tentou jogar, tentou saída, não se fechou ali atrás e lateral pra área e chutão pra frente, e acho que isso dificulta muito o time do Liverpool. Isso é uma desculpa para o trabalho do Arne Slot ou para os jogadores? Não, porque o Liverpool investiu muito dinheiro e ele precisa, se esse é o padrão da Premier League agora, o Arne Slot e os jogadores precisam achar soluções. Independente, não tô eximindo aqui o time do Liverpool de críticas, mas acho que essa diferença desse jogo e dos jogos que teve na Europa no geral e os jogos que você tem na Premier League tem sido um pouco essa, assim, eu acho que a Premier League tá mais nessa retranca, esse bloco baixo, muita gente marcando ali a entrada da área do que em outras ligas na Europa, e eu acho que isso abre um caminho para o Liverpool fazer uma campanha melhor na Champions League do que faz na Premier League. Mas foi um bom jogo, eu acho que tem sinais positivos. Eh, Como eu falei, eu acho que você tem bons jogos do Gravenberch, bons jogos do Van Dijk, um bom jogo do Szoboszlai, o Gakpo entra bem, o Kerkez melhorando, o Frimpong um bom jogo, você começa a ter jogadores com boas atuações em sequência. Acho que ainda preocupa a fragilidade defensiva em determinados momentos, preocupa. Eh, a quantidade de gols perdidos em alguns momentos. Por exemplo, o Wirtz tem uma chance que o Rakitic faz uma jogadaça pra ele, e o Wirtz, ao invés de dar de primeira, tenta puxar um pouco pra esquerda e perde um tempo. Acho que isso ainda atrapalha um pouco no Wirtz. Parece que ele, não sei dizer, ele tenta dar um toque a mais pra tentar finalizar e às vezes perde a bola ou é travado nisso. Acho que ele precisa ser um pouco mais dinâmico nesse sentido. Mas já melhorou muito as atuações dele e os números estão aí pra provar isso. Mas é um time que eu acho que a gente segue na mesma, assim, porque não quer dizer isso que no final de semana agora vai dar tudo bem, o Liverpool ganha 3-0 e vai ganhar na Premier League também, porque eu acho que tem sido um futebol muito diferente. Parece dois esportes completamente diferentes que você assiste. Quando você vê a Champions League, vê outras ligas e você vê a Premier League. E dessa vez não é um discurso positivo, tipo, nossa, olha só, a NBA do futebol. É não, tipo, tá chato, tá truncado, tá difícil fazer gol. Acho que a solução que os times de porte menor acharam pra competir é uma fiscalidade, uma defesa e um bloco baixo que tem sido um pouco chato pra todo mundo de quebrar. E aí você tem alguns times como o Arsenal que conseguem vantagem porque tem um grande elenco, tem um bom time, tem uma bola parada muito forte e consegue se adaptar e achar soluções a isso. O Manchester City sofreu pro Bodo Glimt agora, então assim, a gente olha pra tabela da Premier League, o Arsenal tá em primeiro e merecidamente acho que agora vai ser campeão, mas não é um time encantador. Mas beleza, é um time que merece estar onde está. Você tem o Aston Villa, que quando tem a chance patina nas próprias pernas, como perdeu para o Everton no final de semana. Você tem o Manchester City, que perde para o Manchester United, sem técnico, com um estagiário ali no comando. Perde agora para o Borussia. Você tem o Liverpool, que vem de 4 empates, que não ganhou em Anfield de nenhum dos times que subiu da Championship, mas está em quarto lugar, tá? Tá em quarto lugar ainda. Aí você pega o quinto e o sexto, é o Manchester United, que demitiu o Rubem Amorim, e que tá com o Carrick, que ninguém sabe qual vai ser a, o, a- a- o final dessa temporada, se ele vai continuar, se vai trazer outra pessoa, pode até trazer alguém pro lugar dele, dependendo do que acontecer. Acho que agora que ganhou do City vai ter um respiro. E você tem o Chelsea, que trouxe agora o técnico que era do Strasbourg, uma solução caseira ali, mas que demitiu o Maresca também, numa confusão administrativa. Então, assim, você pega o quarto, o quinto e o sexto lugar e eu acho que você não consegue dizer como eles estão ali, sabe? E aí você olha pra uma liga que a gente sempre fala, nossa, como tem dinheiro, como tem estrela, como é uma liga muito bem organizada, mas você olha para os três times que estão brigando ali pela vaga na Champions de forma mais direta, o Liverpool, o Manchester United e o Chelsea, e os três estão em crise. E estão lá, e ninguém ameaça, assim. Você pode ter um time ou outro que chega ali, mas o Newcastle não emplaca, o Sunderland que emplacou já foi embora, o Brentford não emplaca. Então é uma liga que tem sido. Tá muito truncada essa temporada. A temporada passada já foi abaixo na briga pelo título, só o Liverpool teve basicamente briga pelo título. E esse ano acho que o Arsenal vai caminhar pra isso. E isso pra mim é ruim. Eu acho que precisa achar uma solução ali. Os técnicos, no geral, dos times mais propositivos, seja o Guardiola, seja o Slot, seja o Arteta, seja quem for, o Rossoneri lá do Chelsea, mas precisa. Tá muito diferente do resto da Europa, pra mim, negativamente agora. Mas acho que dá pra gente tirar desse jogo que é um Liverpool que consegue produzir, que precisa só ajustar realmente, assim.
parar de dar tanta chance defensivamente, apesar da ausência do Konaté por questões familiares, vale lembrar, não sabe o que aconteceu, se tem alguém doente, se tem alguém fazendo algum tratamento, se alguém faleceu, mas foi alguma questão familiar, precisa ter mais consistência defensiva, precisa diminuir essas oportunidades, que às vezes é uma bola que tu dá pro adversário, ele empata e tu complica o jogo no jeito, porra, colossal. Exemplo pra mim, principal, Leeds fora de casa. Aquele, aquele pênalti besta do Konaté, dali em diante mudou o jogo, sabe? E você tem que tentar tornar isso a margem de erro a menor possível. O Liverpool não vem conseguindo isso. E ao mesmo tempo aproveitar um pouco mais as chances que tem no ataque. O Ekitike é um cara que perde alguns gols. O Vice, como eu falei, demora às vezes um pouco mais. Salah hoje perdeu grandes chances. Em alguns jogos o Gakpo insiste na mesma jogada e erra muitas. Precisa desses detalhes mais finos. Mas eu acho que é um time que, no geral, aos trancos e barrancos, vem produzindo. Eu sempre falo isso aqui e continuo dizendo. Não acho que o Ancelotti vai ser demitido. Tá? Não acho, apesar do Xabi Alonso, caralho, não acho que ele vai ser demitido agora. Mas é um time que precisa, sabe, ele não é um time horroroso. Talvez um time que em alguns momentos é sem sal, um time chato, sabe? Uma troca de bola, às vezes um pouco blasé, assim. Mas que eu acho que talvez, se resolver um pouco, pelo menos na Europa, tem chance de brigar. Porque eu acho que é um outro estilo de futebol. Na Premier League, eu acho que agora é você fazer o mínimo de pontos para ficar entre os cinco. Provavelmente a quinta vaga vai dar vaga na Champions. Porque os times ingleses estão aí. O Newcastle tá passando direto, o Liverpool tá passando direto, o Arsenal tá passando direto. Então, o Tottenham também tá passando direto. Então, nem sei como o Tottenham tá passando direto também. Mais um exemplo de como são ligas completamente diferentes. Mas eu acho que vai garantir a quinta vaga aí. Então, o campeonato do Liverpool na Premier League agora é esse: tentar garantir a quinta vaga. Ponto. E tentar brigar na FA Cup e na Champions. Porque tem elenco que pode definir um jogo, pode fazer um jogo como o do Marseille, ganhar do Marseille fora de casa. Pode aos trancos e barrancos ganhar da Inter de Milão no San Siro. Pode ganhar do Real Madrid em Anfield. Pode ganhar do Atlético de Madrid em Anfield. E pode empatar com Burnley, pode empatar com Leeds, pode empatar com Sunderland. E empatar com o Wolverhampton daqui a pouco. Pá, e é isso. Mas acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não teve nenhuma notícia de transferência, apesar da janela estar aberta. O Liverpool só fechou com 2 jogadores lá, zagueiros pra base, que eu falei no direto de Liverpool anterior. Então, nada, não deve ter nenhuma contratação nessa temporada. O Guerri, que era um dos alvos pra zaga, fechou com o Manchester City. Alguns boatos aí do Team Talk lá, falando do Bastoni, cara, do zagueiro do Borussia Dortmund, acho que é Schlotterbeck, eu não sei falar o nome dele, tá? Admito que não tenho visto muito a Bundesliga, mas conheço o jogador. Mas tudo muito inicial, seriam coisas pra janela de verão. Então, mercado bem parado. O desfalque do Konaté a gente já falou aqui e tal, né? Nada muito para além desse jogo, então um Direto Liverpool bem focado no jogo, numa análise ali do que aconteceu no campo, das minhas impressões. E um pouco, eu queria falar um pouco dessa, não participei do último episódio do podcast, então queria falar sobre essa minha visão da diferença entre a Premier League, de como tem sido o padrão dos times de parte de baixo e meio de tabela da Premier League para tentar competir com os grandes, e essa diferença, essa discrepância entre a Premier League e a Champions League, e acho que o Liverpool é um exemplo disso, o Tottenham pode ser um exemplo disso, o próprio Newcastle vem muito bem na Champions League e na Premier League oscila em vários momentos, então acho que isso é um exemplo de como as coisas precisam aí, né? Foi muito falado da quantidade de 0-0 que vem tendo na Premier League até aqui, e acho que como que a liga precisa olhar um pouco para isso, para o jogo. Acho que aí vai partir dos treinadores, que tem um estilo mais propositivo, os times que têm mais investimento, que naturalmente são os times que você imagina que vão propor mais o jogo, achar soluções para essa questão do bloco baixo, que a gente sabe que é difícil, mas que se virar endêmico, acho que isso vai ser muito prejudicial para a liga a médio prazo aí. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Encontro vocês no final de semana ou na semana que vem, mas a gente vai estar aqui no final de semana. Não sei se a minha pessoa vai estar, vou falar com isso. Quem estiver ouvindo aí do Nicolas, do Rodrigo, do Diego e do Rolando, falarei com vocês, tá? Sobre a escala de domingo. Mas a gente volta aí, a Somos Liverpool nunca vai deixar vocês caminharem sozinhos. A gente agradece aí todos comentários, todos os compartilhamentos, todo o apoio que a gente recebe de vocês no geral, toda curtida, toda interação, todo novo seguidor em rede social. O apoio de vocês é muito importante, tem sido um momento muito legal pra gente. A gente tá conseguindo crescer números, estamos conseguindo fechar coisas novas aí, que a gente espera poder falar com vocês nos próximos meses. E tudo é graças a vocês, é o apoio de vocês. Então, muito obrigado por acompanhar a gente, por ouvir a gente, por estar sempre dando aquela força. Muito obrigado às páginas que compartilham, estão sempre aí ajudando a gente na divulgação. Um abraço
e até segunda-feira.